Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 3. Fundamentação e defesa do idealismo objetivo. Iena, 1801 a 1804. 7. Os limites da economia política hegeliana. A tendência filosófica e histórica do pensamento de Hegel é deduzir as categorias econômicas e sociais a partir do relacionamento do indivíduo com a sociedade burguesa moderna. Ele procura mostrar como, dessas relações, emergem leis objetivas de movimento que regem os vínculos recíprocos entre homem, natureza e sociedade, e como, sobre essa base, nascem contradições cuja superação e conservação no nível superior permite compreender, em última instância, toda a estrutura da sociedade e da história. Na interpretação filosófica da prática humana, Hegel dá um passo nitidamente antifetichista. Ao conceber o mundo de forma dialética, como um todo em movimento, atravessado por oposições que se transformam, ele busca, no conhecimento da sociedade, compreender todas as categorias objetivas de natureza econômica e social como expressões móveis, cheias de contradições, das atitudes humanas. Assim, as categorias perdem a imobilidade metafísica e o caráter fetichizado, sem perder a objetividade. Com efeito, a prática para Hegel envolve sempre a interação com a realidade objetiva, por meio de uma atividade humana crescente. Realizam-se etapas cada vez mais altas dessa atividade e se revelam novas determinações do objeto que entram em interação com ela. Quanto mais complexo e desenvolvido se torna o sistema de atividade humana na sociedade, mais necessária é a luta dialética contra a estagnação metafísica do pensamento, contra a fetichização das categorias que, para nós, são formas do sujeito social geradas pela própria atividade humana. Ampliam-se, por consequência, o mundo das determinações objetivas com que a atividade humana interage e a exigência de objetividade da tendência filosófica. Esses princípios da metodologia hegeliana para conhecer a sociedade já nos são familiares, ao menos em suas linhas básicas. A questão agora é outra: até onde Hegel aplica esse método? E como essa limitação se relaciona com seu idealismo filosófico? Em sentido inverso, até que ponto esse idealismo influencia sua compreensão da sociedade burguesa moderna, de sua origem e de sua avaliação? Diante disso, encontramos um conjunto complexo de problemas que não se deixam reduzir a uma relação simples. Por um lado, cumpre investigar como o idealismo filosófico limita a economia política de Hegel. Por outro, estabelecer em que medida esse idealismo está entranhado na situação social do próprio Hegel. Um primeiro ponto, já perceptível a qualquer leitor atento: Hegel trata a sociedade burguesa como uma unidade. Isso decorre, em grande medida, do atraso econômico e social da Alemanha. As grandes lutas de classe do período, que sacudiam Inglaterra e França, conduziram, de um lado, ao fundamento científico das contradições de classe na teoria do valor. Ainda que os clássicos da economia política, mesmo com essa descoberta, não tenham tirado todas as consequências da natureza contraditória da sociedade de classes. De outro lado, a experiência direta dessas lutas levou pensadores, publicistas e políticos, na Inglaterra e na França, a reconhecerem com maior ou menor clareza a existência objetiva e real da luta de classes. Na época em que se formava a filosofia hegeliana, já surgiam pontos de vista que, ao menos especulativamente, intuíram que as contradições de classe que sustentam a sociedade burguesa a levariam para além de seus limites. Em Hegel nada disso aparece de modo explícito, em nenhuma direção. Já vimos que ele não se limita a constatar a oposição entre pobreza e riqueza na sociedade moderna, reconhece, ademais, que essa oposição decorre do próprio desenvolvimento dessa sociedade, das fábricas e da disseminação da pobreza. É significativo, contudo, que um fato assim reconhecido por Hegel como necessário não determine suas visões econômicas ou políticas. A oposição entre ricos e pobres não é articulada, por ele, a teoria do valor de Adam Smith. Não se torna motor teórico da sociedade burguesa. Permanece, em parte, como um fato que a sociedade e o pesquisador devem enfrentar, em parte, como obstáculo ao funcionamento normal dessa sociedade. Ao Estado e ao governo caberia equilibrar e atenuar as consequências excessivas desse fato, quando se tornem desestabilizadoras. Uma constatação vigorosa de fatos e de seus nexos não conduz, em Hegel, a consequências adequadas para a construção teórica da sociedade, e tampouco repercute sobre suas generalizações filosóficas.
As críticas que Marx dirige a Hegel na introdução à crítica da economia política atingem, por isso, toda a metodologia hegeliana da filosofia social. Início da citação de Marx, abre aspas, considerar a sociedade como o único sujeito significa considerá-la incorretamente, especulativamente, fecha aspas. Com Hegel, povo e Estado formam uma entidade una, a qual se correlaciona o sistema de necessidades econômico que os sustenta. Já vimos que, para Hegel, as contradições fundamentais que movem a história do mundo se dão entre os povos, e não no interior de cada povo. É verdade que ele observa com agudeza as mudanças na estrutura social dos diferentes povos e leva isso em conta nas contradições mundiais entre eles, porém, não enxerga nessas mudanças, e na sua dialética interna, a força motriz do desenvolvimento histórico mundial. Esse idealismo assenta, em parte, na base econômica pouco desenvolvida dos antagonismos de classe na Alemanha. Seria, no entanto, uma simplificação indevida derivar daí, de forma direta, todas as manifestações de seu idealismo na ciência econômica. O horizonte histórico de Hegel vai além da Alemanha, sua filosofia social concede relativamente menos atenção à situação alemã e muito mais aos problemas europeus que emergem com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial Inglesa. Ainda assim, seu idealismo econômico, a compreensão da sociedade como sujeito unitário, reforça-se por suas concepções de história mundial. O reconhecimento do desenvolvimento ideológico intensíssimo do pós-revolução na França e, sobretudo, das ilusões políticas e sociais ligadas ao governo de Napoleão. Isso fortaleceu o idealismo hegeliano na economia política, alimentado por fontes alemãs, imprimindo-lhe um patos otimista. O patos da renovação do mundo e da aparição do espírito do mundo, cuja manifestação mais nítida está na fenomenologia do espírito. Outra circunstância da evolução alemã também pesou e deveria influenciar a filosofia de Hegel, o problema da unidade nacional. Lenin observou repetidas vezes que essa era a questão central da Revolução Burguesa Alemã. Vimos que o tema teve papel decisivo na evolução política e intelectual de Hegel. E se ele mais tarde, como veremos, acreditou que um desenvolvimento à maneira napoleônica poderia conduzir à unidade da Alemanha, superando remanescentes feudais absolutistas e a fragmentação em pequenos estados, nada disso altera o essencial aqui. É a partir desse horizonte que se delineia seu conceito de Estado. Desse modo, o Estado surge como realização da razão, algo situado para Hegel, acima dos opostos da sociedade burguesa. Veremos, porém, como essa visão produz o efeito inverso quando ele trata da relação entre sociedade civil e Estado. O Estado pode desempenhar esse papel porque os povos, pensados como unidade, personificam imagens específicas do espírito, numa procissão histórica concreta. O desenvolvimento histórico assume, então, feição dialética, uma série ininterrupta de grandes combates nos quais o papel principal do espírito do mundo em progresso. Sua personificação passa, de época em época, de um povo a outro. É como uma migração da alma do espírito do mundo, cada nação, em certo período, oferece a figura única em que o espírito do mundo se dá no estágio de seu desenvolvimento. Não se devem perder de vista dois aspectos. Primeiro, é justificável, até certo ponto, falar de unidade de uma nação ou de um desenvolvimento nacional uno. Só os vulgarizadores do marxismo ignoram esse momento e tentam dissolver os traços nacionais, formações sucessivas. Quando o marxismo revela as causas sociais das diferenças entre os caminhos da França e da Inglaterra, e quando, com base nessas diferenças, mostra que as classes e suas lutas assumem formas diversas, ele alcança uma especificidade nacional mais profunda do que os historiadores e pensadores burgueses. Inclusive Hegel, que não veem essas forças motrizes reais, interpretam a unidade nacional metafisicamente. Segundo, o resumo que aqui fazemos da filosofia hegeliana da história é inevitável, mas não exaure sua riqueza de tendências opostas efetivas. Elas estão presentes e já as notamos em Hegel. Na fenomenologia do espírito, por exemplo, vemos como o espírito supera a face do mundo grego e adquire a do mundo romano, como processo essencialmente interno. Guerras externas e conquistas, Macedônia, Roma, quase não entram em cena. Assim também a grandeza e a queda de Roma, ou a abolição do antigo regime na França. Posteriormente, na filosofia da história, o material factual da vida social e cultural é mais vasto, e os contrários se manifestam com mais clareza.
Há, todavia, uma tendência oposta no pensamento de Hegel que, por mais forte e rica, jamais prevalece metodologicamente. A unidade metafísica do espírito nacional é necessária ao idealismo objetivo hegeliano. Se a unidade do povo se cindisse em forças opostas, com orientações definidas e fisionomia nacional, mas sem um portador único, sair-se-ia da moldura do idealismo objetivo. As tendências opostas se fazem sentir, por vezes de modo intenso, mas apenas dentro dessa moldura. Elas ganham vigor, em geral, onde Hegel pode deixar o problema do Estado à margem, na segunda parte da fenomenologia do espírito, e sobretudo, na estética. Outro lado, também controverso na obra de Hegel, é sua atitude negativa diante das formas radicais de democracia e sua recusa em reconhecer as forças criativas do Estado plebeu. Já conhecemos seu conceito ao analisar a Revolução Francesa. Não é abandono dos ideais republicanos juvenis, mas característica essencial e constante de seu rosto intelectual. Isso repercute na totalidade de seu conceito de história, na Antiguidade e na Idade Média, embora reconheça a escravidão e sua importância para a vida política dos livres. As oposições entre senhores e escravos, nobres e servos feudais não assumem um papel motor no desenvolvimento dialético da história do mundo. Como Hegel enxerga o poder criador da multidão no máximo no terreno econômico, torna-se-lhe mais fácil mistificar o espírito corporificado no povo e no Estado. Poderia parecer fácil criticar Hegel por tudo isso, mais difícil é perceber que nas condições alemãs da época, um sistema filosófico tão amplo quanto o seu não poderia ter brotado sobre base democraticamente radical. Sua defesa do progresso, não apologética, apesar das contradições, contém elementos utópicos relativos à realidade alemã, certo erguimento sobre o contexto local, mas não é fuga ao céu azul, parte de fatos histórico-mundiais do desenvolvimento econômico e social da França e da Inglaterra. Após Babeuf, no idílio social alemão, não havia base real para a democracia radical, ela resvalaria para o utopismo subjetivo. Hölderlin e Fichte mostram aonde esse caminho conduzia na Alemanha. Não por acaso, portanto, as visões sociopolíticas de Hegel se desenvolvem numa direção antidemocrática, tendência visível em grandes figuras alemãs do período, como Goethe. Dentro da dialética idealista, que de um lado, supera a inércia metafísica do velho materialismo e de outro, incorpora, muitas vezes contra o próprio programa idealista, elementos de compreensão materialista do mundo. Só era possível avançar na Alemanha combinando uma dose mínima de utopia com uma defesa concreta, ousada e não apologética do progresso. Nestas condições, a democracia radical não podia se tornar elemento construtivo de uma compreensão realista e dialética da realidade. Mais tarde, na Alemanha posterior à Revolução de Julho e na Rússia das décadas de 1850 e 1860, esse radicalismo seria pré-requisito de uma percepção correta da sociedade e de sua história. Voltando à filosofia social de Hegel no período de Iena, encontramos duas tendências ligadas ao seu idealismo econômico. Primeiro, Hegel não deduz a estrutura interna da sociedade, sua divisão em classes, da própria economia. Segundo, Estado e governo não resultam da dialética interna dos opostos de classe. Em ambos os casos abrem-se saltos que só poderiam ser vencidos se Hegel alterasse o próprio método frutífero que descobriu. Não se trata, porém, de pura omissão. Em Hegel, trava-se luta intensa entre tendências opostas. Ele busca as conexões corretas das coisas, as relações orgânicas. Em vários trechos, a retirada dialética das propriedades, os estamentos, se torna cada vez mais econômica. O ponto culminante da construção idealista, como veremos, é sua primeira tentativa sistemática em Iena. Esse movimento de Hegel no sentido de uma fundamentação mais concreta, e cada vez mais econômica, da estrutura social não cessa com o fim do período ieniense, ao contrário, cresce. Já vimos que a formulação da necessidade de pobreza e riqueza atinge a expressão mais completa na filosofia do direito, quando, além de Adam Smith, Ricardo entra em cena. Esse avanço prossegue após a filosofia do direito. É característico que em seu último escrito, redigido depois da Revolução de Julho e versando sobre o Bill inglês de reforma, 1831, Hegel afirme que a tripartição da sociedade em nobreza, burgueses e camponeses já não corresponde à situação da maioria dos estados. É verdade que a partir dessa constatação de fatos econômicos Hegel de modo típico, não extrai conclusões gerais.
crê antes que com medidas eficazes do governo, aquela estrutura ainda poderia mostrar-se justa. O simples fato de seguir de perto um conceito contrário ao seu e descrever resultados que contradizem suas próprias opiniões mostra a profundidade e a contradição dessas tendências. Nos escritos ienienses, é possível acompanhar com precisão como sua compreensão da divisão de classes se torna mais realista e econômica. A primeira exposição, o sistema da moralidade, culmina construções idealistas. Não por acaso esse método coincide com experimentos terminológicos influenciados por Schelling. O fortalecimento do viés realista no entendimento concreto dos processos sociais corre paralelo à rejeição, por Hegel, da linguagem schellingiana. Hegel parte da ideia de que o povo é um conceito unitário, dele se deriva a diferenciação em propriedades, para que, com base nessa diferenciação, se retorne à unidade. Aqui transparece o caráter idealista da doutrina da sociedade. Quando trata a prática em termos gerais, Hegel parte de uma contradição móvel cuja superação leva a uma unidade superior, a unidade das contradições, elevando a contradição a formas cada vez mais altas. Já nessa construção social, o movimento segue de modo inverso, da unidade pela diferença, de volta a uma unidade que tende a dissolver as contradições. A unidade ganha, então, um sabor de casca e as contradições se apagam. Não é apenas influência de Schelling, é necessidade metodológica nascida das contradições do próprio entendimento hegeliano da sociedade. Nenhuma das tendências opostas consegue prevalecer plenamente. Como veremos ao analisar o papel da exteriorização na fenomenologia do espírito, trata-se de uma contradição fundamental do sistema hegeliano, superável apenas com a superação do idealismo objetivo, o que por razões conhecidas era impossível. A grandeza de Hegel, porém, está em dentro dessa moldura, abrir um espaço vasto no qual suas tendências opostas, que refletem acertadamente a realidade, possam manifestar sua força. A evolução ieniense consiste em enfatizar, no interior do conceito de totalidade ética, momentos econômicos e históricos objetivos, em oposição à moralidade isolada. No sistema da moralidade, a proporção é desfavorável. Da unidade do povo, a distinção de propriedades é derivada como diferença entre níveis de virtudes sociais. Hegel conclui, início da citação de Hegel, abre aspas, o povo, enquanto totalidade orgânica, é a indiferença absoluta de todas as determinações da prática e da moral. Seus momentos são, primeiro, a forma da identidade, isto é, a indiferença, depois, a forma da diferença, por fim, a forma da indiferença viva absoluta. Nenhum desses momentos é abstração, cada um é uma realidade. As potências da moralidade se apresentam, nessa realidade, dentro da totalidade consumada. A essência lógica e o princípio de cada uma são certa forma de moralidade que descrevemos. Consequentemente, essa classe da moral, absolutamente livre na realidade, fecha aspas. Mais tarde, nas aulas de 1805 e 1806, Hegel abandona o método de cima para baixo e ascende, de baixo para cima, do trabalho concreto dos camponeses aos habitantes das cidades e, por fim, à comunidade superior do estamento alto. A economização das propriedades se torna, aí mais nítida. Essa retirada ascendente prepara o método fenomenológico. O espírito é processo de autocriação que se encontra no que cria. Só pode ser desenvolvido por esse caminho do singular ao universal. Não se trata de uma volta à ética kantiano-fichiana. As virtudes, em Hegel, não são imperativos formais dirigidos à subjetividade moral, são totalidades concretas de determinações sociais, no seio da totalidade da sociedade. Se a afinidade não é com Kant e Fichte, mas com realistas do iluminismo, como Montesquieu. Hegel reconhece a dívida metodológica. Início da citação de Hegel, abre aspas, é preciso perceber como todas as partes do Estado e da legislação, todas as determinações das relações morais, são diretamente determinadas pelo todo e formam um organismo no qual nada é ornamento posto a priori. Todos devem sua forma ao todo e se subordinam a ele. Nesse sentido, Montesquieu lançou as bases de sua obra imortal sobre a individualidade e o caráter dos povos, fecha aspas. A Hegel, porém, impõe-se um dilema, a totalidade específica das determinações histórico-sociais, tanto na esfera objetiva da atividade ética quanto na certeza subjetiva, é precisamente a via para superar a subjetividade abstrata de Kant e Fichte.
Mas ele não pode insistir numa mera diferenciação classista da moralidade. Se a mais alta virtude fosse sempre a virtude de cada classe, reconhecer-se-ia, na base, a sociedade de classes, o que Hegel não pode aceitar. Daí surgem contradições inevitáveis. Depois do sistema da moralidade, Hegel adota um método histórico. No artigo sobre o direito natural, parte da descrição do mundo antigo e de sua decomposição e chega, por análise do processo, à conclusão de que as três classes da sociedade moderna são necessárias. A fonte para a imagem da decomposição continua a ser Gibbon. O processo é resumido como privatização da vida inteira. Antes visto apenas como decomposição, agora aparece assim, início da citação de Hegel, abre aspas, com a perda da moralidade absoluta e a humilhação do Estado nobre. Ambas as propriedades, antes separadas, tornaram-se iguais. O princípio estabelecido da formalidade, unidade e igualdade removeu a distinção interna genuína das propriedades. O princípio da universalidade e da igualdade, para se afirmar, teve de submeter a totalidade a si, substituindo o isolamento de ambas as propriedades por sua mistura. Nessa confusão, segundo a lei da unidade formal, o primeiro estamento foi essencialmente eliminado e apenas o segundo se tornou povo. Fecha aspas. Dessa decomposição, Hegel deriva a sociedade moderna como sistema de propriedade e de direito. Início da citação de Hegel, abre aspas, para que esse sistema se desenvolva, se torne estado geral e destrua inevitavelmente a moralidade livre, onde esta se mistura com aquelas condições. É necessário que ele seja excluído do estado nobre e receba, como reino próprio, a esfera de vida de outro estamento, no qual possa estabelecer-se na sua confusão e, ao remover essa confusão por outra, desenvolver sua própria atividade, fecha aspas. Surge, então, a filosofia da história do período napoleônico, sistematização das ilusões ligadas à época. Na vida econômica, tudo é do interesse da burguesia. Na vida política, tudo corre sem a burguesia, sobretudo quanto ao papel histórico mundial da nação, que se manifesta na guerra. No período ieniense, a guerra desempenha papel decisivo na filosofia social de Hegel. Seu ensaio sobre a Constituição alemã já a havia preparado. A análise da ruína interna da Alemanha visava mostrar por que o país era incapaz de se defender, enquanto, por outro caminho de superação do feudalismo, a França se tornava potência militar. Nas exposições filosófico-históricas de Iena, a atitude em face da guerra está em primeiro plano. Estado nobre e Estado geral devem ser entendidos nesse contexto. Hegel nomeia um novo extrato militar forjado na França revolucionária e consolidado sob Napoleão, uma nova nobreza. Intérpretes modernos erram ao supor referência à velha nobreza. A dominância na sociedade moderna da individualidade, formada por meio da alienação, não pode assentar em nobreza hereditária. Nas aulas de 1805 e 1806, Hegel defende a monarquia hereditária e vê a pessoa do monarca e sua família como algo natural. Mas o monarca é, para ele, a única exceção. Coragem, decisão e sacrifício pelo povo são a mais alta virtude, única na qual a universalidade da vida popular se realiza de modo prático. A guerra impede a sociedade de enrijecer no isolamento e no interesse privado. Início da citação de Hegel, abre aspas, para que o todo não crie raízes nesse isolamento, para que o espírito não desapareça, o governo deve, de tempos em tempos, sacudi-lo por meio de guerras, violar e perturbar a ordem estabelecida e o direito de independência, para que indivíduos, afundando nesse isolamento, se desapeguem do todo e aspirem à intangibilidade de si e à segurança pessoal, e sintam que seu senhor é a morte, fecha aspas. Quanto ao lugar da religião em seu sistema, o motivo social pesa. A desigualdade de propriedade da sociedade capitalista é, para Hegel, inabalável e base da formação da individualidade. Não concebendo um estado de igualdade real, e evitando ver a burguesia como classe. A igualdade necessária em seu sistema só pode ser a igualdade religiosa diante de Deus. É interessante lembrar, aqui, palavras de Napoleão sobre o cristianismo, que iluminam o parentesco de situações. Início da citação de Napoleão, abre aspas, na religião não vejo o sacramento da personificação, mas o sacramento da ordem social. A religião liga a ideia de igualdade do indivíduo ao céu, e impede que os pobres acabem com os ricos. A sociedade não pode existir sem desigualdade de propriedade, mas a desigualdade de propriedade, por si, não subsiste sem religião, fecha aspas. Na exposição de 1805 e 1806,
as propriedades surgem fenomenologicamente. Começa pela propriedade camponesa, camada mais próxima do estado natural. Hegel distingue o trabalho concreto do camponês do trabalho abstrato do comércio e da indústria, e observa que o camponês trabalha para satisfazer necessidades próprias, não para o mercado. Início da citação de Hegel, abre aspas, a propriedade camponesa é uma confiança que falta à individualidade, tem sua individualidade no indivíduo inconsciente à terra. Como trabalhador, o camponês não é trabalhador em abstrato, providencia a maioria ou todo de suas necessidades. A conexão do produto com seu fim é interna. Seu fim e sua realização estão ligados à natureza inconsciente. Ara e semeia, mas a sorte depende de Deus e das estações. Confia que o que plantou amadureça por si. Fecha aspas. Daí sua desconfiança ante movimentos camponeses. Início da citação de Hegel, abre aspas, um levante camponês é um elemento cego e insensato. Como uma inundação que só destrói, no melhor dos casos, deixa o lodo fertilizante, e se espalha sem criar obra alguma, fecha aspas. Acima, ergue-se o estado do trabalho abstrato, comércio, indústria e direito, isto é, a burguesia. A esfera econômica é a do acaso que por sua legalidade, se eleva à necessidade, a consciência predominante é a decência. Traço mais próximo ao filisteu alemão do que ao capitalista inglês. Hegel considera os comerciantes o ápice da classe burguesa, a partir deles, inicia a classe geral alta pelo homem de negócios, passa pelo cientista e culmina no soldado. Início da citação de Hegel, abre aspas, as propriedades inferiores têm seu sujeito e sua consciência no particular, fecha aspas. Depois, início da citação de Hegel, abre aspas, o Estado público trabalha para o Estado. O espírito ascendeu a sujeito universal na classe dos empresários. Mas o trabalho, em si, é fragmentado, abstrato, trabalho de máquina. Embora direto ao universal, é limitado e fixo. Eleva certo universal ao conhecimento do universal. O espírito se ergue acima do caráter, faz algo universal. O trabalhador genuíno é, em parte, um cientista, fecha aspas. E com ironia sobre o cientista, início da citação de Hegel, abre aspas, o mais essencial para o cientista é a vaidade de si, fecha aspas. Apesar do esforço de fundamentar economicamente o sistema de propriedades, a derivação fracassa. Entre as razões, está o papel decisivo do princípio jurídico, o reconhecimento. Para Hegel, certas categorias só alcançam verdadeira dignidade quando reconhecidas juridicamente. Daí a distinção entre coisa e propriedade. Início da citação de Hegel, abre aspas, há uma contradição na propriedade, a coisa é universal, enquanto a propriedade deve ser singular. Essa contradição se remove pela consciência, quando a coisa depende de si como seu próprio oposto. Enquanto reconhecida, é propriedade singular e ao mesmo tempo, universal, pois, nessa propriedade singular, todos são proprietários. Minha propriedade reteve a forma da consciência, é minha, mas como propriedade, relaciona-se não apenas comigo, é universal, fecha aspas. O mesmo ocorre quando Hegel vê no contrato uma forma mais alta de troca. Início da citação de Hegel, abre aspas, o contrato é o mesmo que a troca, mas a troca consumada. Não alieno senão minha palavra, a declaração de que quero alienar algo de mim, o outro faz o mesmo. Minha alienação é também vontade dele, sua alienação se torna minha afirmação. Não é troca de coisas, mas de declarações, o que é significativo, assim como a própria coisa. Para cada um, a vontade do outro, como tal, é significativa. A vontade retornou ao seu conceito, fecha aspas. Duas linhas inerentes ao idealismo empurram Hegel nessa direção. Uma é histórica, a duplicação moderna entre esfera civil e Estado, com a elevação da forma jurídica. Outra é filosófica, a categoria de reconhecimento vinculada à exteriorização. Numa aula de 1805 e 1806, ele define, início da citação de Hegel, abre aspas, o direito é a relação de uma pessoa, em seus atos, com outras, o elemento universal de seu ser livre ou a determinação, limitação, de sua liberdade vazia. Essa relação ou limitação não devo tirá-la de fora, o objeto é produto do direito, isto é, de uma relação de reconhecimento. No reconhecimento, o eu deixa de ser separado, torna-se jurídico, não mais imediato. O reconhecido é diretamente significativo por seu ser, mas é um ser gerado pelo conceito, um ser reconhecido. O reconhecimento é movimento que remove o estado natural. No natural, há apenas existência, não espírito.
Fecha aspas. Essas observações mostram o choque de tendências. De um lado, objetividade elevada, deduzir a lei do movimento do próprio objeto, não do pensamento. De outro, a inclinação idealista de pôr de cabeça para baixo as relações reais. Hegel percebe níveis de fetichização social e, em alguns pontos, se aproxima do fetichismo da mercadoria, mas, ao ver as formas superiores de exteriorização, como o dinheiro como mais puras, eleva o jurídico sobre o econômico e perde a chave materialista da crítica. Daí duas consequências. A primeira é o positivismo acrítico, a restauração, por via especulativa, do que é. A segunda é o recurso a um empirismo bruto, buscando apoio em determinações naturais, quando faltam mediações sociais. Marx, na crítica à filosofia do direito, mostrou como o nascimento do monarca, um fato natural, é misticamente alçado à prova filosófica. Hegel escreve, início da citação de Hegel, abre aspas, o universal livre é o ponto da individualidade, enquanto livre do saber de todos. A individualidade não é constituída por todos como um extremo, como o governo. Ela é imediata, natural, um monarca hereditário. Ele liga imediatamente o todo. Muitos indivíduos, a massa, agem como multidão, fluidez. O último é natural, imediato. Só aqui é natural, a natureza oculta, fecha aspas. Depois de acompanhar a primeira fenda, a estrutura de propriedades não deriva dialeticamente da economia, surge a segunda. O abismo entre a ordem das propriedades e o governo. O movimento em Hegel vai do particular ao universal. Quando a classe alta atinge a universalidade, surge a dificuldade. Como distingui-la do governo? O problema não é apenas filosófico, é a natureza de classe do Estado. Hegel, por seu conceito de unidade da sociedade, não chega à natureza classista do Estado. Oscila entre identificar a classe alta, a nobreza militar napoleônica, com o Estado e, ao mesmo tempo, reconhecer que a ditadura napoleônica é específica, militar, mas voltada a preservar o conteúdo burguês da revolução contra a restauração feudal e contra o aprofundamento democrático. No sistema da moralidade, a contradição aparece abertamente. Início da citação de Hegel, abre aspas, o governo representa diretamente o primeiro estamento, pois este representa a potência absoluta perante os demais, a realidade da moralidade absoluta e o espírito efetivamente contemplado pelos demais, enquanto os outros existem de modo particular. Contudo, ele é um estamento em relação a outro, e deve haver algo mais alto do que ele, a diferença em relação ao outro. Empiricamente, a liberdade de um e de outro se elimina, e o suporte absoluto de todas as classes tem de ser o governo, em seu conceito. Ele não pode pertencer a nenhuma classe, pois é a indiferença de todas. Portanto, deve ser composto dos que têm um ser real dado na propriedade, que vivem numa propriedade ideal, os anciãos e os sacerdotes, essencialmente um só, fecha aspas. Mais tarde, Hegel buscará, para resolver a dificuldade, a monarquia hereditária, de novo com o mesmo expediente natural. Mesmo quando abandona a terminologia de Schelling, o tratamento da relação entre Estado e propriedades mantém por vezes um caráter schellingiano. Sempre que o sistema se sobrepõe ao método, o universal se isola do particular e o subordina. Não obstante, em muitos pontos, por exemplo, quando reduz o monarca à figura em grande parte decorativa e reconhece o automovimento da sociedade civil, Hegel minimiza a intervenção estatal e reconhece as condições econômicas necessárias ao desenvolvimento burguês. Também aqui, a imagem francesa real, sobretudo o modelo napoleônico, deixa marcas na construção hegeliana. Em seu último artigo sobre o projeto de reforma inglês, ele ainda discute uma constituição concedida por Napoleão ao Reino da Itália. Na doutrina social e econômica de Hegel, duas tendências mutuamente exclusivas atuam ao mesmo tempo. De um lado, a que desenvolve o universal a partir da dialética interna do particular, como na análise do trabalho, da divisão do trabalho, das ferramentas. De outro, a que dá autonomia ao Estado como portador da finalidade do espírito, acima da sociedade, um traço idealista reforçado pela situação alemã. A modernidade se distingue da antiguidade por princípios. O papel econômico da burguesia, o individualismo, a exteriorização em grau mais alto, que Hegel eleva núcleo de sua filosofia da história. Mas, ao mesmo tempo, ele concebe o Estado como independente da base econômica. A sociedade burguesa serve ao Estado, que, por sua vez, garante seu livre funcionamento. Essas duas tendências revelam dois sentidos da exteriorização em Hegel, um real, outro mistificado.
A análise detalhada caberá à fenomenologia do espírito. As condições alemãs reforçam as tendências idealistas. Marx mostrou na crítica a Kant, como, na Alemanha, os interesses materiais da burguesia se espiritualizam em autodeterminações puras da vontade e como prosperam ilusões sobre o Estado. Nas críticas à filosofia do direito, Marx enfatiza o caráter especificamente alemão do atraso, a universalidade imaginária encarnada na burocracia, e o Estado e o governo como representação contra a sociedade burguesa, não sua representação. Em notas críticas, Marx acrescenta que as contradições de Hegel refletem relações reais. Hegel não deve ser condenado por descrever a essência do Estado moderno tal como é, mas por tomar o que é por sua essência. Início da citação de Marx, abre aspas, o fato de o racional ser provado como real revela a contradição da realidade irracional, que a cada passo é o oposto do que diz de si, fecha aspas. No ponto fraco decisivo, a democracia, Marx formula a contraposição definitiva. Início da citação de Marx, abre aspas, a democracia é a verdade da monarquia. A monarquia não é a verdade da democracia. Na monarquia, uma parte determina o caráter do todo, o sistema estatal se ajusta a um ponto fixo. Na democracia, o sistema político é uma determinação do povo. Na monarquia, temos um povo de um sistema estatal, na democracia, um sistema estatal do povo. A democracia é o mistério desvelado de todas as formas. Nela, o sistema político é reduzido na existência, à sua base real, o povo. O sistema político aparece como produto livre do homem, fecha aspas. Porque Hegel não compreendeu o movimento de democratização desencadeado pela Revolução Francesa. Faltou-lhe a generalização histórico-filosófica genuína correspondente a esse processo real. Em vez de articular os momentos particulares num todo dialético, envolveu-os na falsa glória de uma pseudonidade, isolou universais e lhes deu existência própria, colocando o especial sob sua tutela. A luta entre as duas tendências reaparece na lógica, de um lado, o desenvolvimento dialético real que ele inaugurou, de outro, a construção especulativa que subordina o particular a um universal pronto. Volta então, a exigência kantiana do intellectus archetypus a passagem do particular ao universal. Kant fixara esse limite como insuperável ao entendimento humano metafísico. Schelling o proclamou superado por uma intuição intelectual, do gênio, solução declarativa. Hegel, ao contrário, tenta efetivá-la, superar o acaso do particular reconhecendo sua necessidade, como no metabolismo homem-natureza. No trabalho teleológico que cria a universalidade a partir dos elementos contingentes, na técnica que conserva o meio e o eleva acima do fim imediato. Seguir esse caminho até o fim conduz à dialética materialista. Nela, como espelho do movimento objetivo, o limite kantiano se desfaz. Mas a dialética materialista e o materialismo histórico formam unidade necessária. As condições sociais impuseram à filosofia de Hegel um caráter idealista e ergueram barreiras à penetração nas leis da sociedade e da história, o que reforçou nele as tendências idealistas. Hegel só pôde dar o passo à dialética trilhando o caminho do idealismo. Daí a dupla face de seu objetivismo. Por um lado, abre uma arena sem precedentes para a dialética autêntica. Por outro, empurra o pensamento à mistificação idealista da própria dialética. O idealismo objetivo requer um portador da objetividade, o espírito. E na medida em que o espírito é imagem do objetivismo hegeliano, reforça-se o isolamento idealista do universal frente ao particular, devolvendo à dialética o curso da metafísica. Essa dupla face não é mero efeito do método, radica nas condições socio-históricas e na posição social de Hegel. Engels apreendeu a contradição como tensão entre método e sistema. Exortou os jovens marxistas a estudarem Hegel, não para se deterem nas arbitrariedades do sistema, mas para aprender onde e como ele capta o movimento dialético real. Marx manteve sempre essa distinção, mesmo em sua luta contra a filosofia hegeliana. Na Sagrada Família desmascara o segredo da construção especulativa, o caminho falso que vai do geral ao particular e o isolamento idealista do universal. Mas distingue Hegel dos hegelianos. Início da citação de Marx, abre aspas, muitas vezes, dentro de uma exposição especulativa, Hegel dá uma exposição real que captura o próprio objeto. Esse desenvolvimento real dentro do desenvolvimento especulativo, encoraja o leitor a tomar o especulativo como real, fecha aspas. Extrair a verdadeira dialética de Hegel, separando-a do entulho idealista.
e torná-la frutífera para o presente exigiu revelar sua inconsistência no terreno onde a gênese social dessa dialética é mais clara, o da economia política.